Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos fazer um casaquinho. A proposta aqui é aproveitar sobras de fio. Ele veste aí 6 meses e até um pouquinho mais. Ele ficou com 48 centímetros de contorno de peito, né? 24 na frente, 24 atrás. Comprimento total, ele ficou com 29 centímetros. E comprimento da manguinha, 26 centímetros, tá? Veste aí 6 meses e até um pouquinho mais, aí dependendo do tamanho da sua criança. E vocês podem aqui ou se inspirarem na troca de cores que eu fiz, ou fazer a troca de cores conforme o gosto de vocês aí. Do branco, que foi a minha cor principal aqui, eu gastei um novelo para esse tamanho. Do rosa e do azul, meio novelo ou até um pouquinho menos, vocês conseguem fazer esse trabalho. Tá bom, gente? Então, vamos lá, apresentação do material e a nossa aulinha de hoje. Eu vou usar o fio mais bebê da Círculo. Ele vem com 500 metros nesse novelo com 100 gramas. O tex é 200 e é 100% acrílico. Agulha de crochê recomendada de 2 a 2,5. Essa cor é a 0010, o branco. Vou usar uma agulha de crochê número 2,5 e vou usar também sobras de fio mais bebê nas cores azul e rosa. Vamos lá então, e uma boa aula a todos vocês. Eu fiz aqui para iniciar 76 correntinhas bem soltinhas. Fiquei com 30 centímetros de correntinhas. Então, eu fiz 76 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais 3 correntinhas. E vou contar a partir da agulha. 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Com as 3 correntinhas que eu subi, fiquei com 2 pontos altos. Vou fazer um total de 11 pontos altos. Completando aqui 11 pontos altos. Vou para a próxima correntinha e vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Tá? Fizemos aqui o nosso primeiro Vzinho de aumento. Vou para a próxima correntinha e vou começar a trabalhar novamente em ponto alto. E agora eu vou fazer 14 pontos altos. Eu não conto o ponto do Vzinho, tá? Conto a partir do primeiro, depois do Vzinho. Então, vamos lá, 14 pontos altos. Completando 14 pontos altos, vou para a próxima correntinha e vou fazer novamente o meu Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha, no mesmo espaço, outro ponto alto. Fizemos o nosso segundo Vzinho. Agora, eu vou para a próxima correntinha, vou começar a trabalhar novamente em ponto alto e vou fazer 22 pontos altos.
Terminando aqui, completei 22 pontos altos, vou fazer o meu outro cantinho aqui, olha. Um ponto alto, uma correntinha e no mesmo espaço, outro ponto alto. Fizemos outro Vzinho. E agora eu vou repetir 14 pontos altos. Completando 14 pontos altos, vou para a próxima correntinha, vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Fizemos aqui outro Vzinho. E agora vou percorrer até o final da carreira, fazendo os 11 pontos altos restantes. Estou terminando aqui a minha carreira, faço uma correntinha, viro meu trabalho. No primeiro pontinho, eu vou começar a trabalhar em ponto baixo. E vou percorrer um ponto baixo para cada ponto alto que eu fiz na carreira anterior, até eu chegar ao espaço do Vzinho, onde nós vamos fazer o nosso aumento. Então, somente um pontinho baixo para cada ponto alto. Cheguei aqui no espaço do meu Vzinho, dentro dele eu vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas e no mesmo espaço outro pontinho baixo, tá? Fizemos aqui, continuamos fazendo o nosso aumento, só que agora em ponto baixo. E continuo percorrendo um ponto baixo para cada ponto até o próximo Vzinho. Chegando novamente no espaço do Vzinho, dentro do espaço, eu faço um ponto baixo, duas correntinhas e no mesmo espaço outro ponto baixo. E continuo agora, ponto baixo em cada ponto alto. Ok, pessoal? Vamos caminhar assim, então, até o final da carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto alto, e toda vez que eu chegar no espaço da correntinha do meu Vzinho, eu faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo dentro do espaço, ok? Vamos lá, então. Segunda carreirinha terminada e vai ficando assim o nosso trabalho. Olha, as duas frentes, as duas manguinhas e a parte das costas, tá? E agora o que nós vamos fazer é sempre repetir uma carreira em ponto alto e uma carreira em ponto baixo, tá? Então, vamos lá. Fiz a carreira em ponto baixo, vou virar o meu trabalho. Vou subir aqui minhas 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e vou percorrer um ponto alto para cada pontinho baixo que eu fiz na carreira anterior, até chegar lá no espaço das 2 correntinhas de aumento.
Estou chegando aqui no espaço das duas correntinhas, fiz um ponto alto para cada pontinho baixo da carreira anterior. Dentro do espaço das correntinhas, agora eu vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Agora, nós estamos trabalhando em ponto alto, tá? E vou percorrer um ponto alto para cada ponto baixo da carreira anterior. E quando eu chegar no espaço da correntinha, eu vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Na próxima carreira, eu trabalho em ponto baixo. Quando eu chegar no espaço, eu faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Ok, pessoal? Vamos prosseguir assim, fazendo dessa maneira uma carreira em ponto alto e uma carreira em ponto baixo, por um total de 11 carreiras, ok? Vamos lá, então. Olha, pessoal, percorri, então, 11 carreiras, sempre fazendo os aumentos. Então, parei aqui na carreira de ponto alto. Agora, nós vamos fazer uma carreirinha de ponto baixo e vamos fechar a manguinha, tá? Então, vamos lá. Eu faço uma correntinha para virar e vou percorrer fazendo um ponto baixo em cada pontinho até eu chegar no espaço de duas correntinhas. Estou chegando aqui, olha, no espaço de duas correntinhas, entro dentro do espaço e faço um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. Pulo todo esse espaço da manguinha, venho para o próximo Vzinho aqui, olha, e dentro dele faço um ponto baixo. E continuo agora percorrendo em ponto baixo, até eu chegar ao próximo Vzinho, onde nós vamos fechar a outra manguinha, tá? Somente pontinho baixo agora. Vou percorrer todo esse espaço até chegar aqui ao próximo cantinho. Vamos lá, então. Chegando aqui novamente, no meu espaço de duas correntinhas. Aqui dentro do espaço eu faço um ponto baixo, faço 3 correntinhas, pulo todo esse espaço, venho para o próximo Vzinho, e aqui dentro do Vzinho eu vou fazer um pontinho baixo. Fechamos a segunda manguinha, fizemos igualzinho nós fizemos na primeira. E agora eu vou percorrer em ponto baixo até o final da minha carreira. Olha, pessoal, então, fechei aqui as duas manguinhas, estou na carreira de ponto baixo pelo lado do avesso. Cheguei aqui, cortei e arrematei o meu fio branco, tá? Vou voltar aqui no início da carreira, ainda do lado do avesso, na mesma carreira que eu fechei a manguinha, tá? Vou colocar aqui o meu fio na cor rosa. Vocês podem colocar aí a cor que tiver fazendo, né? Faço aqui um nozinho inicial. Coloco aqui o meu fiozinho na cor rosa. E vou subir 3 correntinhas. Vou pular aqui 2 pontos, e no próximo eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, e no mesmo espaço, outro ponto alto. Fizemos um Vzinho. Pulo 2 pontinhos, vou para o próximo e vou repetir.
ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Pulo 2 pontinhos, vou para o próximo e vou repetir. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. E assim vamos caminhar por toda a nossa carreira, só fazendo os vezinhos de um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto e pulando 2 pontinhos. Aqui nas correntinhas eu vou trabalhar normalmente. Olha, faço meu vezinho. Vou pular as 2 correntinhas e vou continuar trabalhando, tá? Olha, pessoal, então terminei. Eu fiquei com um total de 32 vezinhos em volta dessa carreira, tá? Então, olha, vim percorrendo normalmente, passei pelas correntinhas da manga, sempre pulando os 2 pontinhos, né? Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou virar o meu trabalho. Aqui no primeiro ponto alto, eu vou subir 3 correntinhas, continuo fazendo o meu ponto de borda. Esse pontinho nós já fizemos lá no casaquinho Antonella, vocês já sabem fazer, mas vamos relembrar. Dou uma laçadinha na agulha, venho no primeiro ponto e vou trabalhar nele um ponto em relevo. Dentro do vezinho, eu vou fazer um leque com 3 pontos altos. Uma correntinha e mais 3 pontos altos. Tudo dentro do espaço do vezinho, tá? Fiz o meu leque, vou para o próximo ponto alto, que é o ponto alto do vezinho, e vou fazer outro ponto em relevo. Tá? E vou repetir, em cada vezinho eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Vamos lá, mais uma vez. No primeiro ponto alto do vezinho, um ponto em relevo. Dentro do vezinho, eu vou fazer o leque com 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos, tudo dentro do espaço do vezinho. Terminei o leque, tenho o outro ponto alto do meu vezinho e vou trabalhar nele um ponto alto em relevo. Ok, pessoal? E assim vamos percorrer por toda a nossa carreira, então, fazendo essa mesma repetição, trabalhando em todos os vezinhos da mesma maneira que eu trabalhei aqui, ok? Vamos lá, então. Terminei, então, olha, carreira e vai ficando assim o nosso trabalho. Aqui, gente, a repetição desse ponto são somente essas 2 carreiras, a do vezinho e a do leque. O vezinho, sempre eu tenho que trabalhar na carreira do avesso e o leque na carreira do direito, tá? Para vocês não se confundirem. O meu trabalho, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou fazer 2 carreiras com cada cor e vou trocar de cor. E sempre vou intercalar com branco a cada cor que eu trocar. Então, aqui eu fiz 2 de rosa, eu vou fazer 2 de branco, depois eu faço 2 de azul, 2 de branco, tá? Mas aí, gente, é a gosto de vocês. Vocês podem trabalhar com uma cor só, com 2, com 3, com mais cores, uma seguida da outra, tá? O colorido quem manda é vocês e a cada mudança
fica aí um resultado diferente do nosso trabalho, mas todos muito bonitos, né? Então, cheguei aqui ao final da carreira, olha, tenho que fazer aqui o meu último ponto alto de borda, né? Já até cortei o meu fio. Venho aqui, olha, na correntinha, vou puxar o meu ponto alto, vou tirar 2 laçadinhas e na última laçada eu já vou trocar de cor, tá? Porque aí eu já fico sempre do lado do avesso certinho. Depois, esses fiozinhos aqui, olha, que sobraram, eu ajusto e vou arrematando. Eu já posso virar o meu trabalho, olha, que eu estou pelo lado do avesso. Venho aqui, olha, no primeiro ponto alto e vou fazer 3 correntinhas para subir, que é o meu primeiro ponto alto, que é o pontinho de borda. E agora eu vou trabalhar dentro de cada lequinho, fazendo o Vzinho, né? Vou lá no espaço de uma correntinha, olha, do meu leque, e vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, volto no mesmo espaço, um ponto alto. Vou para o centro do próximo Vzinho e vou repetir. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Esses Vzinhos, eles já vão ajustando o nosso ponto na carreira dos Vzinhos, né? Para ficar o efeito do ponto. Olha, estamos trabalhando do lado do avesso, pelo direito vai ficando assim, tá? Então, vamos percorrer toda essa carreira fazendo os Vzinhos. Estou chegando aqui no final da carreira, vou fazer o meu ponto alto de borda, vou virar o meu trabalho. Vou subir as 3 correntinhas, meu primeiro ponto alto, e vou repetir os leques, tá? Então, vamos lá. Aqui no primeiro pontinho do V, eu faço um ponto em relevo. Dentro do espaço do lequinho, do Vzinho, eu vou fazer o meu leque com 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos, sempre repetindo da mesma maneira, gente. Somente essas 2 carreiras, não tem mudança nenhuma, tá? No outro ponto do Vzinho, eu faço ponto em relevo. Tá? Vou para o próximo e vou repetir no primeiro ponto. Um ponto em relevo, dentro do Vzinho, o leque, é sempre igual. Agora, o que vocês vão ter que fazer é trocar as cores, né? Conforme o gosto aí de cada uma, conforme as sobrinhas de fio que tiver, vão aproveitando todas as sobras de fio e fica um trabalho bem bonito. Ok, pessoal? Então, aqui nós vamos repetir sempre assim, né? Ou da maneira que vocês quiserem. Eu aqui vou, a cada cor que eu trocar diferente, eu vou intercalar com 2 carreiras de branco, porque eu quero a cor principal do meu casaquinho em branco. Então, eu vou trabalhar mais com o branco, tá? E conforme a quantidade de fio de sobras que vocês tiverem também, vocês organizem assim a distribuição das cores, né? Vamos lá, então, fazer aqui o comprimento do nosso casaquinho. Eu vou adiantar o meu e já volto para mostrar para vocês
como eu fiz o meu trabalho, para vocês se inspirarem e terem mais uma ideia aí de como fazer o de vocês, tá? Vamos lá então. Olha, gente, terminei então de fazer o meu aqui. Eu fiz 2 carreiras em rosa, intercalei com 2 em branco, fiz 2 em azul, 2 em branco e repeti rosa, branco, azul e terminei com 2 de branco, tá? Mas aí a forma de vocês distribuírem fica a critério de cada uma de vocês. Já fiz uma manguinha, depois nós vamos fazer a outra manguinha juntas. Aqui, gente, do lado esquerdo, eu fiz 5 carreirinhas em ponto baixo. E vamos fazer aqui, do lado direito também, 5 carreiras, mas vamos fazer a casinha dos botões. Então, vamos lá. Coloquei o meu fio. E como eu sempre falo para vocês, vai fazendo o pontinho sem deixar muito repuxado e sem ficar embabadado também, tá? Vou pegando aqui, olha, na laçadinha do ponto e vou fazendo em ponto baixo. Eu vou fazer até o final da minha carreira, assim, somente percorrendo pontinho baixo. Depois eu vou virar e vou subir. Vou fazer 2 carreiras em ponto baixo, tá? Vamos lá, então. Olha, pessoal, então eu fiz aqui 2 carreirinhas em ponto baixo e marquei aonde eu quero colocar os meus botões, tá? Vão contando entre uma casinha e outra para que fique os pontos assim iguais, né? Para não ficar pouco espaço de uma casa para outra e muito em outro lugar que fica feio. E vão distribuindo. Outra coisa, gente, aqui não precisa ter número. O meu fica com 60 pontos baixos. Mas se o de vocês ficar mais ou menos, não tem importância, não precisa ficar exatamente com 60. Porque às vezes vocês precisam fazer mais para não repuxar ou menos para não embabadar. Então, o importante é que fique retinho e que vocês contem os mesmos pontos que vocês fizeram de um lado, vocês façam do outro e dividam. Aí, eu aqui deixei 8 pontos baixos de espaço entre cada casa, mas vocês podem deixar mais, menos, tá? Isso não tem regra nenhuma. Então, vamos lá, gente. Como eu faço sempre, aqui eu vou fazer um pontinho baixo. E já tenho logo aqui a primeira casinha. Então, eu faço 2 correntinhas, pulo esse marcador e vou para o próximo ponto. Olha, eu marquei os 2 pontinhos, eu pulei 2 pontos, pus o marcador pegando os 2, tá? E vou percorrer ponto baixo até eu chegar ao meu próximo marcador, onde eu vou fazer a mesma coisa. Olha, cheguei ao marcador, eu marquei 2 pontinhos, então esses 2 pontos eu pulo. Faço 2 correntinhas, pulo aqui o pontinho que eu marquei, vou para o próximo e continuo, tá? E assim nós vamos fazer as casinhas aí em todos os marcadores que vocês colocarem, conforme o gosto aí, conforme a quantidade de botãozinho que vocês quiserem colocar, né?
E quando chegar no marcador, 2 correntinhas, pulo os 2 pontinhos que eu marquei, vou para o próximo e continuo. Ok, pessoal? Vamos caminhar assim, então, até o final da nossa carreira. Percorri, então, até o final da carreira, virei o meu trabalho e vim fazendo ponto baixo até chegar aqui na primeira casinha que eu fiz, onde eu tenho as 2 correntinhas, tá? Fui até o final, virei, voltei somente em pontinho baixo. Dentro das 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontinhos baixos. E continuo, ponto baixo sobre ponto baixo, até eu chegar ao espaço das 2 correntinhas novamente, onde eu fiz a minha casinha. Cheguei aqui, olha, tenho as 2 correntinhas, entro dentro delas e faço 2 pontinhos baixos, tá? Olha, posso tirar o meu marcador e já fiquei com a minha casinha do botão feita, tá bom, gente? Então, vamos percorrer assim agora até o final da nossa carreira, sempre fazendo 2 pontos baixos dentro do espaço das 2 correntinhas da casinha. Quando eu chegar aqui, eu viro o meu trabalho e faço mais uma carreira em ponto baixo, tá? Para finalizar essa lateral. Vamos lá, então. Olha, gente, terminei, então, a carreirinha de ponto baixo e ficou assim a nossa lateral com as casinhas dos botões finalizadas. Agora, nós vamos fazer a manguinha. Aqui, gente, quando nós fechamos a pala, nós fizemos uma carreira de ponto baixo e a carreira de ponto baixo é feita sempre pelo lado do avesso. Então, antes de começar a fazer o ponto da manguinha, eu fiz também pelo lado do avesso uma carreirinha de ponto baixo, porque assim, olha, observem, ficou igualzinho aqui o acabamento da pala. Eu fiz o mesmo acabamento na manga para depois começarmos a fazer o pontinho, tá? Então, eu venho aqui, olha, pelo lado do avesso para poder ficar igual. Vou colocar o meu fio aqui embaixo do bracinho, olha. Prendo com uma correntinha, vou para a próxima correntinha aqui, olha, puxo uma laçadinha, deixo na agulha. Vou para a próxima correntinha, puxo uma laçadinha, deixo na agulha, fiquei com 3. Tiro as 3 de uma vez, fiz uma diminuição. Vou para a próxima correntinha aqui, puxo uma laçadinha, deixo na agulha, vou aqui no próximo pontinho, uma laçadinha, deixo na agulha, fiquei com 3, tiro as 3 de uma vez. Fizemos aqui embaixo do bracinho 2 diminuições. E agora, eu vou percorrer em ponto baixo toda a volta da nossa manguinha, tá? Fazendo um pontinho baixo para cada pontinho, até chegarmos aqui novamente. Quando eu terminar a carreira, eu já posso arrematar o meu fio branco, que depois nós já vamos começar a trabalhar com o fio rosa, né? Ou a cor que vocês estiverem fazendo aí, tá? Vamos lá, então. Somente pontinho baixo agora. Olha, pessoal, então terminei, cortei, arrematei o meu fio e do lado direito fica assim, o mesmo acabamento que eu fiz aqui na palhinha, tá? Agora eu vou começar a trabalhar aqui embaixo do bracinho com meu fio rosa. Para nós começarmos a fazer o pontinho. Subo 1, 2, 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, mais 2 de espaço.
volto no mesmo ponto e faço outro ponto alto. Fizemos aqui o nosso primeiro Vzinho. Eu vou fazer a distribuição, gente, da seguinte maneira. Eu vou pular 2 pontinhos em um lugar e no outro eu vou pular 3, tá? Para que eu consiga aqui colocar 12 Vzinhos, tá? Então, vamos lá, olha. Pulo 1, 2, 3. Vou fazer meu outro Vzinho. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Aqui eu pulei 3, no próximo eu pulo 2. E repito o meu Vzinho. Pulei 2, agora vou pular 3 pontinhos, vou para o próximo e vou fazer outro Vzinho. E assim, nós vamos colocar aqui na manguinha, para esse tamanho, 12 Vzinhos, tá? Se vocês precisarem em algum lugar pular 2 e depois 2 outra vez, não tem importância, tá, gente? Vamos distribuir assim, colocando, o importante é colocar 12 Vzinhos aqui na nossa manguinha, ok? Então, vamos lá. Olha, coloquei então aqui 12 Vzinhos na minha manguinha. Agora, gente, na manguinha, nós vamos trabalhar sempre pelo lado direito do nosso trabalho, tá? Nós não vamos mais virar, trabalhar direito e avesso, igual nós fizemos aqui no corpinho. Agora, vamos sempre pelo lado direito. Então, terminei, eu vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E vou começar a trabalhar o meu pontinho. Venho aqui nas 3 correntinhas, olha, que é o meu primeiro ponto alto, puxo o meu fio, faço um pontinho baixo e subo 2 correntinhas. Fiz o meu primeiro pontinho em relevo. Vou para dentro do Vzinho e vou fazer o leque. 3 pontos altos, agora é igualzinho nós fizemos no corpo. Uma correntinha e mais 3 pontos altos. Então, agora, gente, é somente isso. Olha, vou para o próximo pontinho, um ponto em relevo. Dentro do Vzinho, faço o meu leque com 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. E no outro ponto do Vzinho, vou fazer outro ponto em relevo, tá? Igualzinho nós fizemos no corpo. Quando eu terminar essa carreira, eu vou cortar o meu fio, porque eu vou mudar de cor, tá, gente? Vou trabalhar da mesma maneira que eu trabalhei aqui no corpinho, eu vou trabalhar a minha manguinha. Vamos lá, então. Terminei, então, a primeira carreira, fechei com ponto baixíssimo, cortei e já fui arrematando o meu fio, né? Para que depois, no final, não fique muitas sobras de fio. Mas, se você preferir deixar para o final, depois você vira a manguinha pelo lado do avesso e vai arrematando todos os fios, né? Então, olha, fiz a primeira carreira, agora, para mudar de cor, eu vou começar sempre aqui, olha, na parte de trás, para ficar sempre o final da carreira na parte de trás. Vocês terminam uma cor, viram e vem aqui, olha, na parte de trás, vai lá no meio do lequinho, né? Porque agora nós vamos trabalhar só pelo lado direito. Aqui já subo 3 correntinhas, meu primeiro ponto alto, 2 de espaço.
e mais um ponto alto, fazendo o nosso primeiro Vzinho. E vou repetir, gente, olha, vou lá no espaço de uma correntinha, outro Vzinho. E a maneira de trocar o fio agora vai ser sempre essa, tá, gente? Sempre a mesma maneira, vocês fecham a carreira com um ponto baixíssimo, corta e arremata o fio e já começa a fazer com a outra cor os Vzinhos, tá? E mudando aí de cor conforme vocês estão trabalhando. A minha, gente, eu fiz da seguinte maneira, olha. É que eu vou fazer lá igualzinha. 2 de rosa, 2 de branca, 2 de azul, 2 de branca, 2 de rosa, 2 de branca, 2 de azul. E aqui eu fiz 4 carreiras com o branco, para terminar igual eu terminei aqui, tá? E depois que eu fizer essa parte, eu venho mostrar para vocês como nós vamos diminuir aqui para fazer o punho da nossa manguinha, tá bom? Vamos lá, então, terminar essa parte da manguinha. Olha, pessoal, então, terminei as carreiras da minha manga e ficou assim. Agora, aqui, olha, eu fiz 4 carreiras com branco, como eu falei para vocês, para terminar igual aqui no barrado do casaquinho. Então, agora nós vamos diminuir um pouquinho essa manga para fazer o punho. Vou vir aqui, vou fechar com ponto baixíssimo e vou percorrer com ponto baixíssimo até o centro do meu lequinho, tá? Ó. Chego aqui, eu subo 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos, ficando aqui num total com 3 pontos altos. Aí, vou lá no centro do outro lequinho e vou repetir. Vou fazer 3 pontos altos. E assim, nós vamos percorrer por toda a carreira, fazendo 3 pontos altos dentro do espaço de correntinha do nosso lequinho, tá? Vamos lá, então. Terminei, então, a carreira fazendo 3 pontos altos em cada leque, fechei com ponto baixíssimo. Passo a minha agulha aqui por trás do primeiro pontinho, puxo a laçadinha, faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas. Fiz o meu primeiro ponto em relevo. Vamos trabalhar agora a barrinha do punho, fazendo um ponto relevo pego pela frente e um pego por trás. Vou para o próximo ponto, olha, passo a minha agulha na frente do ponto, levo ele lá para trás e faço o ponto alto. Fiz um ponto relevo pego por trás. Agora, vou fazer pela frente. O próximo por trás. Próximo pela frente. Por trás. Pela frente. E assim, gente, eu vou percorrer por toda essa carreira e vou fazer 5 carreiras desse pontinho no total. Na próxima carreira, eu só vou acompanhar o ponto. Onde está pego pela frente, eu pego pela frente. Onde está pego por trás, eu pego por trás, tá? Vou fazer um total de 5 carreirinhas. Então, vamos lá. Olha, gente, então, as nossas 2 manguinhas terminadas. Agora, vamos fazer um acabamento aqui, na lateral da barrinha.
eu vou vir aqui, olha, não do lado da casinha dos botões, do outro lado. Aqui nesse barrinha de ponto baixo, eu vou colocar o meu fio e nós vamos trabalhar aqui o ponto rendinha, tá? Então, eu faço uma correntinha e no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Aqui, para virar, eu faço 2 correntinhas, para virar esse cantinho e ele não ficar repuxando. E vou aqui no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Em todos os pontos, eu trabalho um ponto baixíssimo, sempre fazendo uma correntinha, tá? Nós já fizemos esse pontinho aqui várias vezes. Olha, uma correntinha, no próximo pontinho, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo pontinho, um ponto baixíssimo. Vai ficando assim. Vamos percorrer até chegar aqui, fazer a voltinha, e eu vou mostrar para vocês como nós vamos trabalhar aqui no decote, tá? Então, vamos lá. Finalizada, então, olha, percorri toda a lateral, percorri essa voltinha da barrinha com o ponto rendinha. Agora, aqui nos pontos altos do decote, nós vamos trabalhar um ponto baixo no meio de cada ponto. Olha, eu não vou pegar na laçadinha, eu vou pegar aqui, olha, entre os pontos, tá? Ó, faço um ponto baixo, pulo um ponto, vou lá no meio do próximo ponto, olha, sempre trabalhando no meio do ponto, tá? Olha, entre um ponto e outro é onde eu vou fazer o meu ponto baixo. E nós vamos percorrer assim toda a volta do decote, fazendo um ponto baixo, sempre trabalhando no meio de cada pontinho, tá? Quando eu chegar aqui no último ponto do decote, eu vou fazer ponto rendinha aqui na minha barrinha, vou descer toda essa lateral com ponto rendinha e vou terminar aqui, tá bom, gente? Igual nós fizemos desse lado, nós vamos fazer na outra lateral. E no decote, nós vamos fazer o ponto baixo, sempre trabalhando no meio do ponto, não pegando na laçadinha, tá? Olha, sempre no meio do pontinho, tá? Vamos lá, então. Olha, pessoal, então, terminei tudo com o ponto rendinha aqui nas laterais, né? Ficou assim. Agora, vamos fazer uma golinha aqui nesse decote. Eu vou trabalhar aqui pelo lado do avesso agora, tá? Deixa eu cortar esse fiozinho, que eu já arrematei ele aqui. Então, eu vou pular aqui, olha, essa lateral da barrinha. E vou vir aqui no primeiro pontinho e vou pegar a laçadinha de trás do meu ponto. Nós vamos trabalhar sempre pegando a laçadinha de trás do ponto. Vou colocar o meu fio e vou subir 3 correntinhas. Meu primeiro pontinho alto. E vou fazer um ponto alto em cada ponto baixo que eu fiz aqui,
Sempre indo lá, olha, viro e pego a laçadinha de trás do meu ponto, tá? Olha, tenho as duas laçadinhas, eu trabalho aqui na laçadinha de trás do ponto. Observem, tenho aqui as duas laçadinhas, né? Então, eu vou na de trás e trabalho o meu ponto alto, ok, gente? E assim eu vou percorrer toda a volta do meu decote, fazendo um ponto alto para cada pontinho, somente trabalhando a laçada de trás do meu ponto. Terminei toda a carreira de ponto alto e vocês observem que a gente trabalhando na laçadinha de trás, a nossa golinha já vira com facilidade, olha. E fica um acabamento bonitinho aqui, tá? Então, cheguei aqui ao final, vou virar o meu trabalho. Vou subir aqui no primeiro ponto com 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou pular 3 pontos, vou para o próximo e vou trabalhar um ponto alto, 2 correntinhas e no mesmo pontinho outro ponto alto. Vamos fazer os vezinhos, tá? Pulo 3 pontinhos, vou para o próximo e vou repetir um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Vamos percorrer assim por toda a golinha, terminando no final da mesma maneira que nós começamos com um ponto alto de borda, ok? Vamos lá, então. Terminei a carreira dos vezinhos e como eu sempre falo para vocês, se precisar em algum lugar pular somente 2 pontinhos para dar certo aqui para terminar, pode pular sem problema nenhum. Não importa com quantos vezinhos vocês ficaram aqui, tá? Agora, eu vou subir aqui 3 correntinhas, que é o meu ponto de borda. E vamos começar a fazer os leques da mesma maneira. Venho no primeiro ponto, faço um ponto em relevo. Vou dentro do vezinho e vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha e mais 3 pontos altos dentro do vezinho. Do mesmo jeito que nós trabalhamos até agora, tá? Tenho o segundo ponto do vezinho, nele eu trabalho o meu ponto em relevo. Ok, pessoal? E vou caminhar assim por toda a carreira, fazendo os lequinhos. Vamos lá, então. Olha, pessoal, então terminamos uma carreira fazendo a mesma repetição do pontinho. A carreira do vezinho e a carreira dos lequinhos, né? E agora, nós só vamos repetir. Eu vou subir aqui as 3 correntinhas, que é o meu ponto de borda. Vou para dentro do leque, vou fazer o meu vezinho de um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Vou para o próximo lequinho e vou repetir. E na próxima carreira, eu faço os lequinhos. Ponto igualzinho, vocês já entenderam. E assim, gente, eu posso fazer 2 ou 3 carreiras, repetindo o ponto, conforme eu preferir aí, tá? Então, vocês façam aí conforme o gosto de vocês. Depois pode pregar os botõezinhos e nós já vamos finalizar a nossa peça. Eu vou terminar o meu
e venho mostrar para vocês como ficou, ok? Vamos lá então. Olha, pessoal, terminei então a minha golinha, né? Eu fiz 4 carreiras, acho que já ficou de um bom tamanho. Coloquei aqui botãozinho rosa para fazer mais um detalhe no casaquinho, tá? Mas vocês podem colocar branquinho também, que fica lindo, né? E ficou assim o nosso trabalho. Nossa aulinha de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.